A proposta para o retiro deste ano, Tempo da Criação, está aí no próprio título: quando o pão é partilhado, justiça e paz fluem. Nós juntamos dois lemas: o lema proposto para o retiro deste ano, quando a justiça e a paz fluem, e juntamos também com o lema da campanha da fraternidade deste ano: dai-lhes vós mesmos de comer. Esses dois lemas, né, têm muito a ver, e eu creio que isso vai nos ajudar, vai nos inspirar a vivenciar esta experiência orante, que é um convite que o próprio Papa Francisco dirige a toda a igreja e todas as expressões religiosas, ou seja, despertar uma sensibilidade no cuidado e na proteção da vida. Então, quando o pão é partilhado, justiça e paz fluem. Então, este refrão, né, vai perpassar a nossa experiência. Lembrando, então, que, a partir do tema da campanha, claro que fazia referência a esta fome de alimentos e a esse drama da fome. Mas eu estou aproveitando do tema da campanha para suscitar e despertar outras fomes, né? Ou seja, o ser humano ele é habitado por muitas fomes, né? Fome de sentido, fome de vida, fome de horizonte, fome de relações, fome de comunhão. E, nesse sentido, nós também fazemos referência àquele que é a fome primeira, né? O nosso Deus é um Deus faminto. Já aparece isso muito claro no início da criação. Deus tem fome de encontro, tem fome de vida, tem fome de cuidado. E, como fomos criados à imagem e semelhança dele, nós também carregamos essas fomes. Então, o retiro, ao longo deste tempo, até dia 4 de outubro, é para justamente despertar estas fomes. Quando estas fomes existenciais são ativadas, então aí sim é possível lutar contra a fome de alimentos, que de fato é um drama, é um escândalo, né? Já que, pois a terra, né, ela é fecunda e ela é geradora de nutrientes e tem alimentos para todos, né? Então, por isso que ao longo desse tempo, um tempo orante, se trata de ter acesso aos nossos celeiros interiores. Nós carregamos muitos dons, muitos recursos, e muitas vezes queremos matar a nossa fome buscando fora, em outras coisas. E esquecemos que nós temos um celeiro interior. Então, a experiência da oração vai nos ajudar, primeiro, a ativar, despertar uma fome. E, ao mesmo tempo, vamos perceber que aquilo que mata esta fome existencial já está dentro de nós. Nós já carregamos esta fome de vida, a fome de relações, de encontro, de cuidado, né? Então, quando o ser humano perde o caminho do seu próprio coração, da sua interioridade, ele acaba, então, deixando transparecer aquilo que é o pior, né? Então, vivemos uma cultura da ruptura, do ódio, da intolerância, e isso significa que o ser humano se afastou da sua essência, do seu interior, do seu coração ou dos seus celeiros. Então, o tempo aqui do retiro, né, vai ser, né, espero, né, que seja de fato um tempo favorável para este percurso interior. E vamos fazer este retorno até o princípio, até o início da criação, né? Porque, de fato, é ali que ao início de um processo vital, que é um movimento de vida. A própria experiência dos exercícios espirituais, né, de Santo Inácio, também nos coloca nesse horizonte da criação, onde cada pessoa não só se sente, né, se situa diante da criação, mas a própria pessoa, o exercitante, vai tomando consciência que toda esta criação, este mundo todo, está dentro da pessoa. Então, não é só um maravilhar-se, um encantar-se diante da realidade,
mas também perceber que cada pessoa carrega no seu interior este mundo, porque afinal viemos do humus, viemos do chão, da argila. Então nós carregamos todos os elementos físicos, químicos da natureza, dos animais, das plantas, né? Então por isso que a ecologia ambiental nos ajuda a fazer referência também a uma ecologia interior, uma ecologia integral. Não adianta querer se envolver num cuidado ou numa ecologia ambiental se o meu próprio o mundo interior está em conflito, está um caos. Então, primeiro, eu preciso estabelecer esta harmonia, esse cosmos interior, né? Então, o tempo da oração, quer dizer, esses dias orantes, nos ajudam a criar este ambiente interior de acesso aos recursos, aos dons, né? As capacidades que nós carregamos. Temos potencialidades, temos dons, né? E muitas vezes eles não encontraram ainda maneiras de se expressar, né? Então, no texto que eu encaminhei para vocês, como ajuda, né? É um texto que nos situa sempre nesse horizonte. Por isso que o modo de orar que a gente vai propor para essa semana é um modo de orar que não é muito conhecido, que nós encontramos nos exercícios espirituais, é o modo de orar chamado consideração. Considerar. Tem a raiz sid, que vem de sidus, sideres, sideral, horizonte, firmamento. Então, de fato, não é um método em si, porque não tem ali muito os passos para a oração, né? Mas é um estar diante da grandeza da vida, diante da grandeza da criação, diante da grandeza de Deus. É entrar neste horizonte, deixar-se impactar por este horizonte, essa consideração. Então, a consideração é o modo de orar que vai despertando em nós uma sensibilidade, um afeto profundo ou um sentimento oceânico. Diante da grandeza da criação, brota naturalmente, dentro de cada um de nós, uma profunda gratidão, um sentimento de comunhão, um sentimento de participação nesse grande horizonte. Nós não estamos fora desse horizonte, estamos dentro da criação. Mais ainda, a criação está dentro de nós. Então, a consideração implica abrir o nosso olhar, né, como se fosse uma câmera, né, abrir o máximo possível, né, abrir esse zoom, né, para que possamos ter essa visão mais ampla e deixar despertar dentro de nós um louvor, um agradecimento, uma gratidão, uma reverência, um respeito. Isso tudo é essencial para depois vivermos uma relação mais sadia, né, com as pessoas e também com a própria criação, claro, né? Então, o cuidado da criação, guardar e cuidar da criação, implica, em primeiro lugar, esse cuidado com a própria interioridade, com o próprio mundo interior. Quem circula, transita por esse mundo interior com muita tranquilidade, também vai ter uma sensibilidade diferenciada na relação com as criaturas, com as coisas, com as plantas, com as pessoas, com a realidade, né? Então, o texto nos situa nesse horizonte, nesse modo de orar, dessa consideração, né? Que, como dizia, não tem assim passos específicos, né? Mas é muito mais um estar. Então, e aí a sugestão seria, quem tem talvez possibilidade de fazer essa semana de oração, ou diante da natureza, ou se da sua janela dá para ver, né, alguma montanha ou as árvores, se alguém tivesse chance de circular por algum parque, onde tem, né, de fato ali a vida preservada, enfim, o mesmo que se alguém não tem chance, né, tá em casa, né, mas pelo menos imaginar ou buscar, né, trazer talvez alguma imagem do mundo, da criação, é isso, é para se situar neste horizonte instigante e inspirador, para deixar brotar sentimentos mais oblativos, mais abertos e, sobretudo, sentimentos de profunda gratidão. No texto, que eu encaminhei para vocês, também eu parto um pouco dessa ideia que também toda a criação ela é faminta, nesse sentido. Ao mesmo tempo que sustenta,
a criação também tem fome, né? Fome de relações, tudo está interconectado, tudo está interligado, né? A natureza, ela tem fome de relação. Ela possibilita e facilita ao mesmo tempo as relações, os encontros, e essa natureza que também nos sustenta, nos alimenta, né? Então, ao mesmo tempo que ela é faminta, ela nos oferece o alimento, né? E isso é imagem também da nossa própria interioridade. Ao mesmo tempo que despertamos essas fomes existenciais, fomes de sentido, nós já encontramos dentro de nós também os nossos celeiros, né? Nós temos reservas de bondade, de compaixão, de comunhão, né? Então, se trata então de fazer um pouco esse retorno ao princípio, voltar às origens. Precisamos sempre disso, né? O ser humano pós-moderno perdeu as raízes, perdeu a sua ligação com as origens e a sua ligação com o fim. E aí fica perdido, não sabe para onde caminhar, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então, por isso, fica ali disperso, distraído no meio dessa realidade, no meio desse mundo. Esse tempo de oração, esse tempo da criação, nos proporciona esse retorno às raízes, às fontes, à fonte de vida, ao retorno, proporciona um retorno àquilo que era o sonho primeiro do Criador, né? Deus tem fome de vida, fome de cuidado, e ele deixa essa fome transparecer na própria criação. Porque Deus tem fome, a fome da fome brota, né, essa diversidade de vida. E é interessante que, então, toda essa criação que procede das entranhas da Trindade é também templo. A Trindade, né, que habita, Deus que habita, que circula, que transita por esta criação. Já no início, né, a Bíblia fala do Deus que tinha prazer de passear no final da tarde junto com nossos primeiros pais. E assim foi toda a história da salvação, né? Um Deus que não está fora da criação. Deus não criou e jogou a criação. Não. A criação toda brotou das entranhas trinitárias. E, ao mesmo tempo, toda a criação é um grande templo, né? Ela é morada. E este mesmo Deus criador, né, continua criando e recriando. O próprio Jesus vai dizer: meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então, esse trabalho sempre criativo, original, né? O fato de voltarmos às origens, né, nos faz entrar em sintonia com este grande artista, né, que deixou fluir, brotar, né, das suas entranhas toda a criação. Nós estamos dando ênfase na justiça e na paz, que fluem da própria interioridade da Trindade, né? E por isso também, criados à imagem e semelhança do Deus Criador, também nós carregamos, né, esses dons, esses recursos. Então, se trata também de entrar no fluxo desta ação criativa do Criador, trabalhando com Deus na mesma direção. Esse foi o primeiro encargo, a primeira missão que o Criador confiou ao ser humano: guardar e vigiar, né, proteger, cuidar desse grande jardim. Nós recebemos um jardim de presente. E o que estamos fazendo com esse jardim? Então, contemplando a realidade, né, e vamos percebendo como a humanidade foi infiel, rompeu a aliança, rompeu as relações e, por isso, quis se apossar da, da criação, das criaturas, né? E daí que vão brotando as divisões, os conflitos, a miséria, a fome, né? Então, ao mesmo tempo, ter isso presente, essa realidade, mas fazendo esse retorno às origens, né? À fonte primeira da vida, para então alimentar e ativar em nós esta atitude de louvor, de gratidão, de reverência, né? E de cuidado, né? O texto sempre faz alguma referência, de maneira especial, ao princípio e fundamento e à contemplação para alcançar amor nos exercícios espirituais, porque são textos que nos situam neste horizonte, né? São textos que são uma consideração, este modo de orar que despertam, né? Que desperta em nós esta sensibilidade para cuidar, preservar dessa casa comum que nós recebemos.
né? Então, se trata de prolongar a mesma ação criativa de Deus, né? E por isso também atuar, né, dentro dessa grande criação, ou dentro do nosso próprio espaço, para que essa rede de relações, ou rede de vida, né, de fato, seja preservada, né? Porque todas as expressões de vida estão interdependentes, estão conectadas, uma depende da outra, né? E há uma rede muito fina, e é preciso um cuidado, né, preservar. Então, trabalhar com o próprio Criador, né, para que, então, este grande jardim, de fato, seja cuidado e possamos confiar para as gerações futuras, né, uma casa comum, mas bem preparada e cuidada, né? Então, nós somos chamados a prolongar esta mão divina, né? Os textos que depois eu vou citar, né, falam muito do Deus que foi nos modelando e que foi modelando toda a criação. Então, nós também, através de nossas mãos, né, vamos prolongando esta ação criativa de Deus, ou a mão criativa de Deus. E que toda a criação procede justamente desse amor expansivo, exagerado de Deus, né? Esse amor que não cabe em si, que se extravasa e que se revela, se manifesta na própria criação. Então, como ser humano, ele, ao mesmo tempo, ele se sente irmanado com todas as criaturas, porque ele vem do chão, vem da argila, mas ele carrega o sopro, ele recebeu o sopro de vida, a ruá, e por isso que ele também ele é criativo, ele é intuitivo, ele é sonhador, ele é buscador. Tudo isso deve ser ativado para tornar esta grande casa comum um lugar mais habitável, né? O texto também faz referência, né, assim, brevemente, né, à pessoa de Jesus Cristo, porque foi aquele que também desceu e pisou nesta terra, passeou por esta terra, se alimentou e despertou nas pessoas também essa sensibilidade ecológica, né? Nos ensinou a olhar, a contemplar, olhar as aves do céu, olhar os lírios do campo, né? Ter um olhar mais contemplativo, ter uma sensibilidade para perceber a presença daquele que cuida de tudo e de todos, né? Então, há uma bondade, há uma beleza em todas as criaturas, só quem tem um olhar contemplativo é capaz de perceber essa presença providente e cuidadosa de Deus. Então, quem percebe isso, quem tem essa sensibilidade, vai ao mesmo tempo percebendo que tudo é sagrado, né? Nós pisamos territórios sagrados, né? A terra é um jardim onde Deus sempre encontra prazer em caminhar, em passear, né? Então, por isso, descuidar, destruir, romper e profanar a natureza é, de fato, impedir que Deus trabalhe por nós em todas as coisas, né? Então, esta consideração, este modo de orar, implica, né, em primeiro lugar, este olhar amplo, né, um olhar contemplativo. Eu citei até ali o Santo Agostinho, né, que ele fala desse grande livro da natureza, da criação, né? Então ele diz, quem não sabe talvez ler, né, o livro sagrado, o livro revelado, mas todo mundo sabe ler a natureza, né? Todo mundo, ao contemplar a natureza, sente brotar dentro de si um louvor, uma gratidão, né? Então, todas as pessoas, porque, né, são capazes de olhar, de escutar, de sentir a própria criação, também elas são capazes também de entrar em sintonia com esta presença que perpassa tudo e todos, né? Então, esta é a sensibilidade que deve ser ativada, despertada. Uma sensibilidade ecológica, uma sensibilidade solidária, uma sensibilidade que nos mobiliza, né? Não basta ser sensível e ficar impactado, né? Ou negativamente diante da destruição, ou positivamente diante da diversidade de vida.
a sensibilidade depois se expressa numa ação, num cuidado, numa proteção. E é por isso que é importante, ao longo desse mês, né, desse tempo, né, desse retiro, é, ter presente alguns gestos bem concretos de cuidado, de proteção, de preservação. Olhar isso no seu próprio ambiente, na sua casa, no seu espaço. Muitas vezes nós ficamos preocupados só com a Amazônia, lá longe. Sim, mas a Amazônia é minha casa. Se eu não cuido, se eu não preservo, se eu não faço reciclagem, não replanto, claro, né? Eu não posso ficar lamentando a destruição da Amazônia se eu mesmo não sou capaz de ter uma sensibilidade ecológica no meu espaço cotidiano. Então, por isso que a oração aqui, a consideração, ela compromete. Não basta ficar aí num êxtase, contemplando, se admirando, né, diante da grandeza, da beleza, da diversidade de vida. Sim, a consideração nos traz para o chão. E aí, então, qual é a minha presença, né, nesse chão? É a presença de cuidado, né, de proteção, ou é a presença que, enfim, que polui, que destrói, né? Eu indiquei vários textos bíblicos, né? Não vou comentá-los, mas só para, quer dizer, para cada dia, escolha um desses textos bíblicos. São textos que falam, que nos situam nessa consideração, nesse horizonte da criação, né? Então, são textos. Então, quem quiser, então são dois, vamos dizer assim, dois textos sagrados: o texto bíblico, o texto revelado, e o texto da criação, né? Então, na consideração, nós estabelecemos o encontro desses dois textos. O primeiro texto do Gênesis 9, 8 a 17 é o texto que fala da aliança com Noé, e é interessante que aí o texto realça com Noé e com todas as criaturas. Deus faz aliança não é só com o ser humano, ele faz aliança com todas as criaturas, né? Então, essa expressão, essa aliança, né, ela é muito forte na história da salvação. Então, significa restabelecer a comunhão, a ligação, o cuidado, a sensibilidade, né? Então, essa mesma missão que é confiada a Noé é confiada a todos nós, né? De viver sempre essa aliança, né, com todas as criaturas. Depois eu indiquei três textos do Eclesiástico, né? O primeiro deles, aliás, o Eclesiástico 39 e o Eclesiástico 42 são dois cânticos de louvor, né, ao Criador da terra. Então, são dois textos que ajudam também a, a elencar, né, todas as obras, todas as criaturas e expressando, manifestando esse louvor ao Criador, né? Então, são dois cânticos. O Eclesiástico 17, 1 a 12, fala da criação do ser humano. Dentro desse horizonte da criação, o ser humano ele ocupa aí um lugar ali de inspiração, de reverência e de cuidado, né? Ele recebe essa missão de cuidar. Por isso que o texto vai realçar que Deus deu ao ser humano um coração para pensar. O ser humano bíblico pensa com o coração, não com a cabeça, né? Então, só quem pensa com o coração tem sensibilidade para o cuidado. Depois, o texto do Isaías 45, né, 5 a 13, também aqui fala dessa imagem do grande oleiro que nos modela, né? Então, isso aparece, né? Enfim, na história da salvação, essa imagem do grande artista que, com suas mãos divinas e criativas, vai modelando todo o universo e cada um de nós, né? Então, também aqui um texto inspirador. E o texto de Mateus 6, 25 a 34, onde Jesus também nos convida a ter um olhar diferenciado, né? Olhar os lírios, olhar, tem os pássaros, a terra, as plantas, né? Esse olhar contemplativo capaz de não ficar só na aparência, mas perceber que por detrás de todas as expressões de vida há uma presença que é providente, que trabalha, que está sempre sustentando todas as criaturas. Então, quem olha contemplativamente também se sente comprometido, né, a prolongar esta ação criativa e cuidadosa de Deus, né? Então, está ali a proposta para esta semana, né?
Então, procure no ritmo do seu cotidiano reservar um tempo, veja qual é o melhor horário, de manhã ou mais à tarde, ou se tiver chance, como dizia antes, de se situar diante da natureza ou caminhar por meio da natureza. Então, essa semana seria esse modo de orar de consideração. Se trata de entrar em sintonia, né? De ativar uma sensibilidade de comunhão então, aplicando todos os sentidos, olhando, escutando, sentindo, respirando, né? Toda esta vida, este ar, né? A diversidade de cores, diversidade né, enfim, de criaturas, e não só sentir-se parte, né? Mas também perceber que todo esse universo está dentro de cada um de nós, né? Há multidões que nos habitam, né? Multidões dentro de nós, de pássaros, de peixes, de animais, de minerais, né? Enfim, é essa ecologia profunda que devemos vivenciar. E é essa ecologia interior que depois nos capacita também uma presença, uma atitude mais comprometida com a realidade, com a preservação, com o cuidado da terra ou da casa comum, né? Então é isso, buscar, e ali esse modo de orar, a consideração, não tem assim os pontos, né, os preâmbulos, isso eu vou depois comentar nas outras semanas seguintes, outros modos de orar, mas esse aqui é um estar, simplesmente, é um estar e deixar-se impactar, né? Para suscitar uma profunda gratidão, um profundo louvor. Por isso que os exercícios começam assim: o ser humano é criado para louvar. É a primeira atitude, né? E o louvor só brota de um coração cheio de gratidão, de um coração assombrado, encantado diante da diversidade da vida, diante da criação. Então, desejo a todos vocês que, né, façam uma boa semana de oração, aproveitando, né, das mediações que vamos oferecendo, dos textos bíblicos, mas, sobretudo, desse grande texto, o texto da natureza, o texto da criação, né? Ler esse texto, reaprender a ler esse texto. Quem lê o texto da criação se esbarra no Criador, né? Então, é uma semana assim de introdução, né, nesta experiência do retiro que vamos vivenciar no mês de setembro. Então, para vocês, né, todos uma boa noite, dou a minha bênção, que Deus possa acompanhar a todos vocês neste início desse nosso retiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo misericordioso e Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.